Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos ainda de matriz inversa, né? E hoje trataremos especificamente de como determinar um único elemento de uma matriz inversa. Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia de hoje. Tá? Primeiramente, então, vejamos o seguinte, né? Eu vou considerar uma matriz A, né, de elementos A e J, quadrada, invertível de ordem N. E o meu B e J é um elemento da inversa de A. Então esse elemento pode ser obtido com a seguinte forma. Veja ali, ó. B e J é igual a 1 dividido pelo determinante de A vezes o cofator. Presta atenção nisso ali, ó. Do AJI. É isso que muda. Tá bom? Esse detalhe é bem importante. Então, passamos aí a um exemplo, tá? Então, calcular o elemento da segunda linha e terceira coluna da inversa da matriz. Daí apresentou a matriz A ali. O que eu quero? Eu quero então aquele elemento ali, ó, que está na segunda linha e na terceira coluna. Tá? Por que está B2, 3? Porque a minha matriz B é igual à matriz inversa da matriz A. Tá bom? Para conseguir usar a notação B, então é necessário escrever assim. O que eu vejo ali? Ó? Segunda linha, terceira coluna. Então, o primeiro passo que eu vou trabalhar é calcular o determinante de A para verificar se existe essa matriz ou não. Tá? Então, ali a notaçãozinha do determinante de A. Tá? E o determinante de A, então, aplicando a regra de Sarros, eu tenho ali 6 mais 24 mais 15 menos 20, menos 4 e menos 27. Lembrando que, dependendo de como você aplica a regra de Sarros, esses elementos eles podem aparecer em ordens diferentes. Tá bom? Então, determinante vai ser igual a menos 6. Né? Então, o determinante é diferente de zero, portanto, existe a inversa da matriz A. Próximo passo. Então, calculo o cofator do elemento A32. O determinante da matriz está aqui. Agora, o que eu faço? Lembra que eu falei ali anteriormente eu tinha que prestar atenção que era o AJI. Então, se eu tenho o elemento A32, o B23, então eu preciso do elemento A32. Né? Então, esse está na terceira linha, segunda coluna. Vou eliminar o quê? Vou eliminar a linha e vou eliminar a coluna. Né? Lembra lá da aula anterior como se calculava o cofator de um elemento. E aí eu escrevo lá, ó, o cofator A32 vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 2, né, o índice do elemento, vezes o determinante que eu formo com os elementos que sobraram. Então, 1, 3, 5, 4. A32 vai ser igual a menos 1 elevado à quinta potência vezes, né, o 4 menos 15. Fiquei então com A32 vezes é igual a menos 1 vezes menos 11. A32 igual a 11. Agora é só escrever esses dados que eu tenho, né? Então, peguei a fórmula ali genérica, né? Alterei lá índice 23, determinante de A, vezes o cofator A23. Lembrando que o determinante de A deu menos 6 vezes 11. E esse elemento procurado é o menos 11 sextos. Né? Onde é que esse elemento está localizado mesmo? Olha lá. Ó. Esse elemento aí foi o que eu encontrei na matriz. Lembra que na aula anterior eu também comentei com vocês o seguinte. Para calcular matriz inversa de ordem 3 não é tão simples assim. Veja todo o processo que foi realizado para que eu pudesse calcular apenas um elemento da matriz. Deixamos antes de ir para os exercícios, o que eu posso fazer lá? Ó. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem e invertíveis, então valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, né? A elevado a menos 1 elevado a menos 1 é a inversa da inversa, é a própria matriz A. A segunda propriedade é a transposta da inversa igual à transposta invertida, né?
Então, A elevado a menos 1 elevado a t igual a A elevado a t elevado a menos 1. A terceira propriedade, A vezes B elevado a menos 1, então a inversa do produto, é igual o produto das inversas. Tá bom? E por último, né, a inversa de uma matriz, quando existe, é única. Certinho? Primeiro exercício aí. Está lá na página 6, 0501. Escolhi dessa vez um exercício teórico aí. Então, quando o assunto se trata de matrizes, podemos afirmar. Vamos pensar, analisar a primeira ali. Duas matrizes nulas são sempre iguais? Não, né? Eu posso ter matriz nula de ordem 2, posso ter uma matriz nula de ordem 3, posso ter uma matriz 3 por 2 nula também, né? Então, essa daí jamais. Toda matriz tem inversa. Então, nós acabamos de ver o quê? Que nem sempre a matriz tem inversa. A condição para que ela possua inversa é que o determinante da matriz seja diferente de zero. Terceira, existe elemento neutro na multiplicação de matrizes. Isso aí foi visto na aula passada, né? O elemento neutro na multiplicação de matrizes é a matriz identidade. Então, por enquanto, temos aí o item C. Depois, toda matriz quadrada tem determinante não nulo. Depende, eu posso ter o determinante de uma matriz igual a zero. Então, isso não posso afirmar, não. Esse item também está errado. E o último ali, quaisquer que sejam as matrizes A e B, vale, né? A matriz não é comutativa em relação ao produto, então ela não admite troca, né? A vezes B pode existir, mas B vezes A talvez não exista, né? Não é garantia que existe. Então, esse item também está errado, e aí só temos lá o item C, tá bom? Próximo exercício na página 7, exercício 0506. Então, uma matriz A, né? Tá ali a matriz, acho que o Lucas havia pedido para mim, acho que mandou uma mensagem essa semana pedindo um comentário sobre esse exercício, então eu escolhi também. Tá? Então, a matriz A admite inversa C e somente C. Então, para que a matriz admita inversa, eu tenho que aplicar aquela condição, né? Pode ser que você observe ali e fale assim, mas se eu elevar ao quadrado a segunda linha, ela é igual a terceira linha, mas isso não é proporcionalidade, tá bom? Tem que cuidar com essa situação aí, para dizer que o determinante é igual a zero, tá bom? Então, uma daquelas condições ali é que a gente vai precisar observar. Primeira coisa que eu preciso é o do determinante da matriz A e verificar se esse determinante é diferente de zero. Calculei determinante, né? E obtive ali determinante de A igual a 3x ao quadrado menos 21x mais 30. O que eu faço agora? Eu divido toda a linha por 3. Então eu fico com x ao quadrado menos 7x mais 10. Aí você pode escolher somar em produto, aplicar a fórmula de Bhaskara e tal. E aí você vai encontrar o seguinte, uma inequação aí. Nessa inequação você vai precisar dizer que é diferente de zero, né? Porque porque x ao quadrado menos 7x mais 10 é o determinante da matriz A. Então, quando eu escrevo isso, eu chego então nessa inequação, né? Resolvendo essa inequação por Bhaskara ou aplicando soma em produto, o que eu encontro? Eu encontro o x' e o x duas linhas. Então, isso significa o quê? Que desde que x seja diferente de 2 e x seja diferente de 5, a matriz admite inversa, porque aí eu tenho um determinante diferente de zero. Então, nós temos aí como resposta item C. Passando para o próximo exercício, página 7. Exercício 9. Dada a matriz, determinante diferente de zero, então é uma afirmação, se está dizendo isso, ela admite inversa. A soma dos valores de m para os quais o determinante de A é igual a 2 vezes o determinante da inversa primeira coisa que eu faço, vou chamar esse determinante de A de x. Por que eu chamo ele de x? Porque aí eu consigo escrever, aplicando aquela propriedade que o determinante de A
é igual ao inverso do determinante da inversa, né? Então eu tenho lá que o determinante da inversa vai ficar igual a 1 sobre x. E agora eu copio aquela equação de volta e faço as substituições. No lugar do determinante de A eu coloco x, e no lugar do determinante da inversa da matriz 1 sobre x, né? Aí esse 2 multiplica 1 sobre x, e o x passa multiplicando o outro x da esquerda ali. E aí eu fico com x ao quadrado igual a 2. Resolvendo essa equação, passo o expoente do x ali como raiz de 2, e aí eu encontro que x é igual a mais raiz de 2 e x é igual a menos raiz de 2. Por outro lado, eu também posso calcular o determinante da matriz A. E aí, o determinante da matriz A vai ser igual ao produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, menos 1 mais m. Lembrando que o determinante de A vale x, e que x ficou igual a mais raiz de 2 e menos raiz de 2, eu vou começar a escrever essas igualdades. A primeira, que menos 1 mais m é igual a raiz de 2, passando o menos 1 para o outro lado, eu fico com m, e aí eu vou chamar de m', né? Pensando que eu peguei o valor de x' ali, igual a raiz de 2 mais 1. Menos 1 mais m igual a menos raiz de 2. E aí eu passei para o outro lado o menos 1 também, e eu escrevo então o segundo valor para m, né? Igual a menos raiz de 2 mais 1. O que é que o exercício, o que é que o enunciado pede, né? A soma dos valores de m. Se ele pediu a soma dos valores de m, então eu tenho que fazer m' mais m duas linhas. E vai ser igual a raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 com menos raiz de 2 vai cancelar. E aí, m' mais m duas linhas é igual a 2. E aí nós vamos para a resposta do item B. Nosso próximo exercício está indo na página 7. Exercício 10. O elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz inversa da matriz A é, né? Então, esse tipo de exercício da SpaceX, né? Esses concursos militares, assim, e tal, ele já tem essa característica aí, tá bom? De solicitar esse específico, assim, inversa de matriz e tal. Então, mais essa característica aí. O elemento que eu quero, ele está lá na segunda linha, terceira coluna. Lembrando daquela formulazinha que foi vista no início dessa aula. Então agora eu preciso, primeira coisa, verificar se existe a inversa dessa... Se existe o determinante dessa matriz, né? Ele tem que ser diferente de zero, então, para que a inversa exista. Calculando o determinante, eu encontro que o determinante de A é igual a 1 mais 2. Pode ser por sarros, né? Determinante aí de uma matriz de ordem 3, né? Acho que é o mais prático. Trabalhar ali determinante de A igual a 3. Bem, então existe a inversa, né? Determinante diferente de zero. Aí, o que é que nós veremos agora? Então eu vou trabalhar com o elemento A32, né? Então é o número 1, vou eliminar linha e coluna para poder calcular o cofator. Então aí o cofator vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante do menor complementar. Então tem lá cofator igual a A32, cofator de A32 vai ser menos 1 elevado à quinta potência vezes menos 2, né? Então cofator igual a 2. Reescrevendo a formulazinha, então no lugar do determinante de A eu vou colocar 3, no lugar do cofator A32 eu vou colocar 2. E aí o elemento que se encontra na segunda linha, terceira coluna, é igual a 2/3. Item A. Próximo exercício está lá na página 7. Exercício 11. Se uma matriz quadrada de ordem 2
com um determinante maior que zero, essa informação será bem importante, e A menos 1 a sua inversa, né? Se 16 vezes o determinante da inversa da matriz A é igual ao determinante de 2A, então o determinante de A vale. Bem, aqui temos bastante informação. Primeira coisa, vou escrever que o determinante de A é igual a x. Depois disso, eu vou escrever o determinante da inversa dessa matriz, 1 sobre x. Agora, faço as substituições que eu preciso ali. Só que eu vou ter que lembrar o seguinte, que o determinante de uma constante que multiplica uma matriz, né, é igual a essa constante elevada à ordem da matriz. Por isso que aquela informação no início de falar a ordem da matriz foi bem importante. Então, eu quero uma matriz de 2A, é 2 elevado ao quadrado. Por que fica 2? Porque é a constante que multiplica A, e o quadrado porque é a ordem dessa matriz. Certinho? Então eu fico com 16 sobre x igual a 4x. X passa multiplicando 4x e o 4 passa dividindo 16. Tá bom? Olha só. Aí eu fico com x ao quadrado igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, nesse momento a gente tem uma pergunta, né? Que número elevado ao quadrado é igual a 4? E eu tenho duas possibilidades aí. Eu tenho x igual a 2 e x igual a menos 2. Volto para o enunciado porque nas alternativas eu não tenho duas respostas ali. Tá bom? A questão ali foi a seguinte, né? Ainda bem que o escritor desse exercício aí, ele foi até bonzinho, né? Porque ele não colocou o menos 2 ali como resposta. Então é óbvio que a nossa resposta é a D. Mas o que me faz eliminar o menos 2? Ele diz que o determinante de A é maior que zero. Né? Tá ali na segunda linha ali. Né? Com um determinante maior que zero. Então por isso cancelamos o menos 2 e aí o determinante que é igual a x vale 2. Resposta letra D mesmo. Né? Então chegamos aí ao fim de mais uma aula. Tá certo? Hoje foi um pouquinho mais curtinha, demos mais atenção aos exercícios. Tá bom? Qualquer dúvida também entre em contato, podem ligar aí, mandar e-mail que a gente responde. Tá bom? Então um abraço e aí até a próxima semana. Tchau, tchau.